Estamos iniciando mais um Papo de Emergência. Fala galera, estamos iniciando mais um Papo de Emergência. Hoje eu tenho um convidado aqui que vamos falar um pouquinho sobre defesa civil. Para quem não conhece, eu que também não conhecia muito o trabalho, vai ser um prazer ter esse bate-papo. Felipe Matos, seja muito bem-vindo ao Papo de Emergência. Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo, dependendo do horário, né? Para nós agora é bom dia. Agora, bom dia. Obrigado aí pelo convite, vai ser uma honra podermos trocar essa ideia aí de emergência, falando um pouquinho do cenário, né? Mais voltado à parte da gestão, a gente conseguiu oscilar dentro desse mundo louco, né? Que a gente sobrevive. Verdade. Filipão, seja bem-vindo. Hoje a gente vai falar então um pouquinho sobre gestão, sobre emergência, urgência, né? Tu que já teve uma trajetória passando pelo SAMU, hoje atua basicamente no serviço em Barra Velha, é isso? Na Barra Defesa Civil. Velha. E como é que foi essa trajetória de chegar até a Defesa Civil? Como é que foi essa mudança? Porque, né, o cara sair do operacional para de repente, não que não seja operacional na Defesa Civil, mas o cara trabalhar um pouco mais com gestão, como é que foi essa mudança aí? Cara, até agora eu me pergunto sobre, quando eu iniciei dentro desse mundo da urgência e emergência, eu sempre gostei muito da parte assistencial, né, e isso foi algo que sempre me fascinou. Então, trabalhar na rodovia, como eu passei, na Portonave, no SAMU, eu acho que é o sonho de todo mundo que entra dentro dessa área, né? Iniciei lá em 2016 com o curso de bombeiro comunitário, depois eu consegui a oportunidade com alguns cursos para trabalhar na Portonave, trabalhei 2 anos, fui para a rodovia 5 anos, nesse meio termo, a gente conseguiu entrar no SAMU, tive essa experiência e sempre estudando bastante sobre o que a gente conseguiria fazer de melhor, né? Dentro desse tempo que eu estava estudando, já dava aula e tudo mais, eu fui instigado a um assunto, né, que era sobre múltiplas vítimas. Esse assunto de múltiplas vítimas abriu um outro leque assim para a cabeça, de olhar dentro do cenário e ver que era algo que era muito esquecido, né? Hoje em dia se fala muito, se faz muito por conta dos eventos, mas há 4 anos atrás pouco acontecia, eram eventos isolados. E com isso, eu comecei a estudar, até pela questão do livro, comecei a estudar sobre situações de desastres, o que acontecia, né? O Brasil tem uma deficiência muito grande dentro dessa resposta, então fui começar a estudar outros tipos de diretrizes, e essas diretrizes começaram a ampliar muito mais ali a visão, que também foi instigando tudo isso, né? E o ano passado, por conta, né, de palestras, do livro e todas as demandas que estavam tendo, recebi essa missão, né, da Defesa Civil, assumi a Defesa Civil e, cara, é tão apaixonante quanto. Olha só. Porque pra gente que passa pela parte pré, né, de resposta, e você entender sobre essa resposta e você assumir essa parte da gestão para poder preparar, é muito fascinante. Eu ainda tô naquela fase de êxtase, né? Quando a gente tá começando a namorar e tudo é muito lindo, a Defesa Civil, eu tô nessa fase, né? E é sensacional. Bacana. No dia 1º de março teve, então, acho que foi o segundo simulado, né? Segundo simulado. Segundo simulado de desastres. E como é que foi estar à frente disso, né? Ter essa questão da gestão, de montar isso. E qual é a maior dificuldade que você encontrou quando assumiu a questão da Defesa Civil? Então, a Defesa Civil, ela é um sistema, né? As pessoas, elas imaginam que a Defesa Civil, ela seja somente um órgão que vai estar atuando quando acontece um desastre. Ela é um sistema que ela engloba tudo, literalmente, dentro do município, nível estado e a nível federal. A dificuldade que hoje que a gente tem é a mesma dentro de um sistema de resposta. Comunicação. A comunicação, ela é extremamente falha. Então, desde quando eu tinha assumido, pelo fato de facilitar, já ter passado por essas instituições e já saber dessas falhas, quando eu assumi a Defesa Civil, eu já tinha esse olhar. E a gente precisa integrar a resposta de comunicação. Por quê? Porque dentro desses cenários de desastres, é muito comum cada um querer trabalhar no seu quadrado, né? Nós temos que trabalhar unidos. Unidos, separados, né? Até fica meio fora, contraditório assim na fala, mas infelizmente é real. Então, o que a gente tem trabalhado desde o ano passado? Integrar a comunicação. Plano de contingência, trabalhamos a comunicação, foi feito várias capacitações ali durante o ano, já preparando para o simulado. Então, a preparação do simulado é o simples. A gente só tem que juntar o útil ao agradável, né? Eu sempre bato muito nessa tecla dizendo que simulado
combinado é um teatro. Teatro na emergência não funciona, Não dá. né? Ah, Felipe, mas a gente viu que o pessoal estava fazendo a divulgação, estava dizendo onde é que ia ser o lugar, já tinha horário marcado. Isso não influencia. Certo. Eu assumo o plantão sabendo que naquele dia vai ter ocorrência. Eu só não sei aonde nem quando, mas por mais que eu saiba o lugar que possa ter ocorrência, eu não sei o que é a cinemática, É né? sempre uma surpresa, né? Sempre uma surpresa, indiferente do lugar. Nós, quando trabalhamos na rodovia, né, temos os pontos marcados onde sempre acontece sempre as acontece. ocorrências e o tipo de ocorrência, óbitos e assim por diante. Para nós é isso. Então, no simulado ali que a gente colocou em Barra Velha, foi um simulado com múltiplas vítimas, não podia se esperar, né? Mas o engraçado é que as pessoas falam sobre isso, mas todo e qualquer simulado que a gente faz dentro do estado é múltiplas vítimas. Eu poderia falar sobre contaminação por algum tipo de gasto, isso é múltiplas vítimas. Eu poderia fazer dentro do hospital, ser múltiplas vítimas. Então ali foi sobre múltiplas vítimas, a diferença é que ele foi um acidente de trânsito que aconteceu embaixo de um viaduto envolvendo um produto perigoso, né? Quantos acidentes com produtos perigosos a gente pega na região? Muito pouco, muito pouco. Então eu já vi essa... Acontece, existe essa deficiência de saber como atuar e como trabalhar. que começa comigo, né? Que começa comigo. Sempre a parte química, nem na época que eu fazia faculdade eu era horrível em química. Então nunca fui muito bom nisso, né? Nunca fui muito não, né? Eu nunca fui bom em química. Então, quando eu assumi, eu fui procurar fazer, fiz o curso com o pessoal do MIPAR e eu falei, cara, vamos juntar isso aqui. E vamos ver como é que vai ser essa atuação de saber que uma rodovia corta Barra Velha, que passa diversos tipos de produtos perigosos, que a gente nem sabe quais são as gravidades, e temos residências próximas. Vamos utilizar isso. Aí eu peguei, né? Um inimigo falou no meu ouvido aqui e falou assim, mas coloca criança. Eu falei, Deixa mais Eu difícil. falei, é verdade. Colocamos um ônibus com criança. Por quê? Porque mexe com o emocional. Vai mexer o emocional por ser químico, e um cenário chato de se trabalhar, e o lado emocional com crianças. E aí, quando a gente propôs essa ideia, utilizei as crianças do projeto dos Bombeiros Mirins, que é organizado pelo Bombeiro Voluntário lá em Barra Velha, já parabenizando Cláudio, Rose, né, que estão à frente do projeto. Desde a época do Bombeiro Militar, na verdade, eles já faziam. Cara, é um grupo gigantesco, é muito legal. E eu falei assim, Cláudio, vou precisar de algumas crianças. Só que assim, não só as crianças, vou precisar dos pais das crianças também, porque eu preciso... Fazer os... Exato, cara, o pessoal abraça sua causa, isso dali pra mim já me deu um ânimo, aí a gente, não, já vamos lá e começa contato, joga aqui, faz ali, já começa a bolar ideia, fechou. E aí foi onde aconteceu, né, ali do dia 1º, tivemos a participação de aproximadamente, de vítimas, foi aproximadamente 40, envolvendo os pais e tudo mais, deu umas 70 pessoas envolvidas ali ao total. Né? Aí mais as equipes de atuação que envolveu bombeiro voluntário, bombeiro militar, a autopista, tanto a base de Barra Velha quanto a Delta foi para lá, os operadores da artérias estavam, polícia militar, polícia científica, polícia civil, IGP e toda a secretaria, né, que estavam disponíveis, Secretaria do Estado e assim por diante. Então foi sensacional. E mais os moradores, que a gente precisa, né, mobilizá-los, conversar com eles, né, passar o que está acontecendo e ter aquele trabalho de comunicação para não gerar nenhum tipo de pânico. Foi muito legal, foi bem legal. Como defesa civil, eu consegui alcançar o objetivo porque deu tudo errado. É meio desconexo, né? Mas... como assim, Felipe? Cara, simulado ele não tem que dar certo. A frase inicial que eu comecei falando sobre um simulado que ele é um teatro, ele não é válido. E por que pra mim, como defesa civil, ter dado errado deu boa? Porque a gente abaixa o nosso ego, e aí eu começo a pontuar o que eu preciso fazer. Aonde tem que melhorar. Exato. O simulado é isso. O simulado ele não é para poder demonstrar para as pessoas que eu sei fazer um bom atendimento. O simulado é para mostrar para minha equipe aonde a gente precisa resolver a situação. Se aquela ocorrência ela fosse real, esses erros eles poderiam ter comprometido a equipe, poderiam comprometer as pessoas que estavam lá. E eu sei que agora, se acontecer novamente um evento, isso não vai acontecer. Então todas as falhas, elas vão servir para mostrar para cada instituição aonde precisa ser corrigido. E aí sim, um plano de contingência vai fazer sentido. Os treinamentos que estão sendo direcionados agora para frente, eles têm um sentido de melhorar aquela falha, aquele constrangimento que nós tivemos, para que isso não aconteça num cenário real. E aí sim a gente vai fazendo todo esse trabalho. O que eu acho muito bacana é que a defesa civil, ela está em alta.
agora, né? Era um serviço que, na verdade, não era muito falado. Se for pegar, eu acredito que 2 a 3 anos para trás, como foi comentado, era um serviço que você não via, né? E hoje está em alta a questão da defesa civil, tanto com esses simulados que é feito geralmente no dia 1º de março, né? Teve um ano passado, inclusive, que eu participei, e esse ano teve de novo. Então é bacana ver que é um serviço que é essencial, é um serviço que ficou evidente a necessidade da Defesa Civil, principalmente no desastre que teve no Rio Grande do Sul. Ali foi muito evidente, né, a necessidade da Defesa Civil, só que as pessoas não conhecem esse serviço, não sabem o que significa. Muitas vezes quando vê a Defesa Civil, o pessoal pensa, pô, vieram pra me tirar de casa, ou vieram pra, né, é igual eu falo quando eu entrevisto o pessoal da Polícia Militar. O pessoal vê muito a parte ruim, porém não vê a parte necessária do serviço. E como é que é pra ti essa recepção das pessoas hoje que você trabalha em Barra Velha? Como é que é essa recepção dos moradores, né, da comunidade em si? Bom, em primeiro lugar, o desafio é apresentar para o sistema público o que é a defesa civil, né? Hoje ela tem estado em alta e isso vai se prolongar pelas condições que a gente tem presenciado e vivido isso, né, dia após dia, com sistemas aí de desastres acontecendo de forma corriqueira. Então, o maior desafio hoje é apresentar para o município o que a Defesa Civil está fazendo. Né? As pessoas têm exatamente essa visão. Ah, a Defesa Civil ela vai vir para cortar uma árvore. Ah, a Defesa Civil ela vai vir para me dar um laudo que minha casa está caindo. Não. A Defesa Civil ela é um sistema que ela serve. Eu gosto de deixar essa expressão. Nós estamos para poder servi-los. Por quê? Porque, de uma forma geral, nós gerenciamos todos os recursos que tem dentro do município. Exatamente isso, nesse formato. Eu vou gestoriar, fazer vou gerir, né? E de forma com que, quando aconteça um desastre, nós tenhamos uma melhor resposta. Só que como que eu vou ter uma resposta quando já acontece um evento e está tudo sobrecarregado? Então, esse sistema Defesa Civil, ele vai ter um trabalho muito mais complexo antes, porque eu preciso olhar dentro do meu município, dentro do estado, e saber exatamente quais riscos que essa localização, que esse local aqui ele tem. Há de alagamentos, deslizamentos, né, entre outros que nós podemos ter, erosões costeiras. Fechou. Quantas pessoas elas vão ser atingidas? O quanto de impacto o município vai ter? Para onde essas pessoas vão, se porventura cair ou se realmente tiver algo comprometido? E o principal, o que eu tenho de resposta para poder atender essas pessoas? Então, o grande problema é isso, é deixar só quando estoura. Quando nós estamos no SAMU, nós recebemos um acionamento, já aconteceu, nós somos uma resposta. A nossa preparação já vem na época de escola, em treinamentos, em cursos, né? A Defesa Civil é quase isso. Só que no dia a dia eu tenho que ter tudo isso mapeado. Eu tenho que olhar, igual os Vingadores, lá que tem o Homem de Ferro, que ele abre aquele painel assim, começa a olhar. Eu tenho que ter tudo isso, porque na hora que acontece, tem que fazer acontecer. Eu não tenho tempo para poder ficar pensando e bolando. Não, eu tenho que executar. Por isso que o chave, né, o ponto-chave da Defesa Civil é um plano de contingência. Mas não eu saber, não o Felipe saber. Eu tenho que saber, você como SAMU tem que saber, o Joãozinho que é da polícia, o Guilherme que é do bombeiro, todos de maneira simples e objetiva. E principal, a comunidade. A comunidade tem que saber exatamente que se a casa dela começar a alagar, para quem que ela liga? Para onde que ela vai? Onde é que é esse abrigo? Né? O que eu vou receber nesse abrigo? O que eu vou fazer depois? E aí, assim por diante. Ô, Felipe, o que é mais difícil entender, ter esse entendimento do que é a defesa civil? É a gestão pública ou é a própria comunidade? Porque assim, ó, eu acredito que tenha ainda alguns lugares que vê a defesa civil como algo não necessário. Né? Ah, não precisa, tá tudo certo, na minha cidade tá tranquilo, até que aconteça o desastre. Né? Aí o primeiro a correr é para o serviço. Igual a gente vem vendo muito, tá muito em alta lá em BH, a questão da extinção do SAMU. Né? Ah, porque não há necessidade, porque o outro serviço dá conta, né? Mas até a gente precisar. Aí quando a gente precisa, a gente vê tamanha necessidade do serviço. E então a minha pergunta é, o que é mais difícil hoje para ti no serviço? É a gestão pública entender a necessidade do serviço ou a comunidade entender qual é a função do serviço? É um pouco complexo, porque isso vai muito do perfil de quem está à frente. Tá?
a Defesa Civil, como você mesmo tinha comentado, ela está em alta agora. E normalmente dentro dos setores públicos, as pessoas que normalmente assumiam, coloca o fulano lá porque já está quase se aposentando e a Defesa Civil bota numa salinha lá com o computador e está tudo certo. Na hora que acontece o evento, eles jogam essa carga toda para cima do bombeiro militar, certo? Por ser uma resposta. Sim. E hoje não. Hoje eles estão vendo que a preparação ela é fundamental. Isso sim tem se tornado em alta por conta do governo hoje que a gente tem, né? Do foco que tem dado e principalmente pela situação do que aconteceu no Rio Grande do Sul. Eu acho que ali deixou evidenciado, né? A questão da Defesa Civil foi onde eu acredito que tenha tido o crescimento da Defesa Civil em si, né? Exato. Por quê? Porque eles não estavam preparados para aquilo. Eu participei de seminário ano passado, que inclusive a coronel que estava à frente, ela mesma falou que dentro do estado eles tinham 40 pessoas que estavam à frente da Defesa Civil. Hoje não. Hoje tem aumentado, né? Então, quando a gente vai falar sobre essa dificuldade, isso vai muito de acordo com quem está à frente sobre o que ela tem de conhecimento para poder convencer as pessoas sobre essa necessidade. Eu vou puxar agora para o meu lado. A primeira reunião que eu tive lá com os secretários, com o prefeito, eu passei sobre isso, sobre essa demanda, sobre o que realmente é necessário, né? Não adianta eu chegar na hora da ocorrência que aconteceu e começar a querer cobrar. Não vai funcionar. Então, o simulado, novamente colocando, que a gente teve logo de início, simulados de mesa, debates, todas essas situações fazem com que nós instiguemos, né, o serviço público, as autoridades e principalmente a comunidade. A comunidade ela tem que ser convencida daquilo, porque eles vão jogar o problema. E nós temos que servi-los a ponto de saber que eu estou ali para identificar, mas eu também preciso da colaboração da comunidade para a gente conseguir ter esses apontamentos e essas correções o mais rápido possível. É exatamente o que está sendo feito agora em Barra Velha. A gente iniciou o projeto, na verdade, uma operação, né? Cidade Limpa, Cidade Segura. Por quê? Esse ano a gente tem o El Ninho. Tá com 80% de confirmação que tenhamos esse evento. E é um evento realmente complexo, né? Com altas taxas de chuva, de alagamentos, os históricos deles não são nada positivos. Eu vou deixar somente para julho e agosto começar a fazer as coisas? Não. Então, a gente já fez uma reunião, alinhamos tudo, fizemos levantamento do que precisa fazer. Vamos precisar de licença para poder limpar um rio, limpar a boca de lobo, limpar essas valas, então a gente já vai começar a antecipar tudo isso. Vamos fazer agora a formação dos agentes voluntários da Defesa Civil. Por quê? Eu não sei exatamente o que está acontecendo no bairro X, mas aquela pessoa que mora naquela rua, ele sabe o ponto que inicia o alagamento e onde ele termina. O quanto de chuva que vai fazer a água entrar dentro da casa dele. Eu não vou saber isso daí, mas ele consegue me passar essa informação. E eu tendo essa informação, aí entra naquele ponto que eu falei sobre gerir os recursos. E eu não vou lá desentupir a boca de lobo nem fazer a limpeza do rio. Mas o pessoal do Obras tem um maquinário e tem pessoas que são aptas. Então eu vou passar essa demanda. Olha, eu preciso que vá na rua tal para a gente poder eliminar aquela situação. Ou eu vou eliminar, ou eu vou amenizar, ou eu vou preparar aquelas pessoas para poder lidar com aquela situação. Ou seja, eu estou prevenindo e ao mesmo tempo estou preparando para ter uma resposta eficaz. Bacana. Felipe, e antes de entrar na Defesa Civil, como você comentou, você, né, teve uma trajetória ali na rodovia, teve uma trajetória no SAMU, como é que foi isso? Vamos entrar um pouquinho no assunto que eu gosto de falar, do operacional. Como é que foi essa trajetória aí do SAMU, de rodovia? Sente saudade? Às vezes dá saudade, às vezes não, isso varia, faz pelo tempo, né? Pô, 11 anos fazendo esse serviço. Dá saudade em algumas situações. A gente sabe que hoje o serviço de emergência, ele tem sofrido algumas alterações que nem sempre estão sendo agradáveis, né? Cada vez mais parece que estão apertando e estão dificultando ao invés de ajudar, né, o serviço de emergência. Então, alguma dessas mudanças acabam realmente desanimando os profissionais que fazem eles migrarem, né, para outras áreas. Questão essa que muitas vezes são financeiras, né, infelizmente. Mas da parte daquela adrenalina, daquela parceria que a gente tem de estar ali, de poder ajudar, de ter bons resultados, isso com certeza dá saudade. Bacana. Você tem um livro escrito, né? Como é que foi essa questão da formação do livro ali? Por que dessa ideia? Onde surgiu essa ideia de fazer um livro? Cara, então, que nem eu comentei, na época eu já estava estudando bastante, né, sobre a pH,
trauma, meu Deus, lia um monte de tipos de livro e já dava aula sobre. Sempre fui muito curioso, eu sempre quis saber exatamente o que que eu estava fazendo para não ficar com dúvidas. E aí o Lucena estava em Garuva, ele é comandante agora do bombeiro militar lá. E aí ele chegou e me perguntou, né, entre vários assuntos, perguntou assim, o que que você sabe sobre múltiplas vítimas? Ué, tá, a gente vai chegar no cenário, né, área quente, morna, fria, Aquele básico do dividimos, start, né? Que a gente aprende fazemos no método curso. START, e isso aí. Ele olhou pra mim, começou a dar risada, daí eu fiquei sem entender, falei, será que foi alguma coisa errada, né? Não era um assunto que eu estudava muito, então, não estudava, só fiz no curso básico. E aí ele pegou e falou assim, deu risada e falou assim, cara, isso aí é só uma agulha num palheiro. Tem muito mais coisa que precisa saber. Mas eu vou te dar uma letra. E aí começou a me mandar alguns materiais para poder estudar. Na época tava com um grupo legal, o Rank, o Reppers, Bacana. Paula Medeiros, uma galera assim, o Nicolas Acioli também. E aí o pessoal, todos dentro da tua área de expertise, começaram, né, a desenvolver esses materiais para poder replicar. E era um assunto para mim novo, então eu tive que me afundar, e eu já, com o meu TDAH, obviamente, eu já fazia isso antes, eu falei, cara, comecei a mergulhar naquilo ali, né? Os assuntos que ele tinha me passado e mais trocentos para poder entender exatamente o que eu poderia ter de divergência e poder agregar. Depois que eu entendi sobre o cenário de múltiplas vítimas, eu comecei a olhar para dentro do Brasil, assim, né? E entendendo sobre o que nós temos hoje de realidade, por que ela é feito assim e o que aquilo poderia A realidade agregar. do sistema, né? Exato. Foi feito o primeiro livro. O primeiro livro ele foi bem simples, bem simples. A ideia foi só trazer aquela imagem diferente de múltiplas vítimas, método START. Não, antes do método START eu preciso aplicar pelo menos os 5 pilares, que a gente fala sobre organização da cena. Um posto de comando, eu vou preparar a área de tratamento, eu tenho que ter a área de resgate. Aí eu faço a triagem e o transporte dessas vítimas. Né? O que a gente sempre utiliza de parâmetro é o seguinte: triagem ali não é resolutivo do cenário. É igual quando a gente vai num hospital. A gente vai lá, faz a ficha, o enfermeiro chama a gente, verifica os sinais vitais, coloca a pulseira no nosso braço, eu volto e sento. Resolveu o problema? Não. O que eu preciso fazer? Eu preciso passar para um médico. No cenário com múltiplas vítimas é isso. Então a triagem, ela só vai agilizar com que eu receba um atendimento. Mas se eu não tenho uma área e nem ninguém para me atender, como é que eu vou receber um atendimento? Vai continuar a mesma Vou coisa. continuar a mesma coisa. Então o primeiro livro ele teve esse objetivo, né? Fui para o Rio Grande do Sul, atuei lá, consegui aplicar isso, inclusive. Foi muito bom, deu muito certo. E eu falei, agora a gente vai para a segunda parte. Então essa segunda edição, ele foi um complemento. Então além de mostrar, agora a gente dá um direcionamento por que tem que ser feito. Né, de uma maneira mais instrutiva, que pode ser aplicado no cenário de emergência, que pode ser aplicado para uma empresa privada, para alguma outra instituição, né, inclusive trabalhando a questão de comunicação, métodos de triagem e o plano de contingência, que tem quase um Ctrl-C, Ctrl-V, só substituir as palavras ali. E aí é um manual, tá, que ele vai simplesmente direcionar o que eu tenho que fazer dentro do cenário, o que eu vou identificar como realmente prioridade. A prioridade realmente vai ser somente as vítimas, porque existem mais coisas que precisam ser feitas. E o principal, né, quando a gente sim chega na triagem, é saber exatamente o porquê que eu estou triando e por que eu estou dando aquela classificação para as pessoas. Aprender isso dentro de uma sala de aula, isso é simples. Onde está tudo certinho. Eu levo para a né? rua. Isso, eu levo para a rua, o cenário tranquilo, controlado, só as vítimas que estão ali no chão. Um papelzinho normalmente no peito, já mostrando o que ela tem de alteração. E agora, quando você está dentro realmente de um cenário que está com uma gritaria, onde está tudo escuro, pode estar chovendo, eu estou com pouco material, um monte de gente do meu lado gritando, como é que está meu emocional naquela situação? Né? Então a gente tenta levar isso tanto para o curso quanto no livro, essa ideia de que múltiplas vítimas é uma diretriz, assim como qualquer outra de trauma clínico, suporte básico de vida, que tem as suas prioridades específicas para poder ser aplicado. Eu estou triando, eu esqueço tudo que eu estou fazendo. Eu não estou tratando ninguém, eu estou triando. Estou movimentando as vítimas, eu não estou tratando elas. Não tenho que fazer protocolo, eu tenho que levar ela até o hospital de campanha. Então, dentro desse cenário, a gente tenta direcionar para que você não perca tempo, já que o objetivo do START, né, falando diretamente, é você não perder tempo. Então eu também preciso fazer com que ela chegue no hospital de campanha o mais rápido possível para ser estabilizada.
Certo. E a gente comentou ali no começo a questão da dificuldade do serviço, você falou até que é a questão da comunicação. Como se trabalhar isso, então, para tentar minimizar essa questão dessa dificuldade? Porque hoje a gente tem, principalmente nos serviços, não existe uma comunicação integrada, certo? Então, acredito que não só a comunicação entre os serviços no sentido qual é a função de cada um, mas também a comunicação na hora do desastre. Como a gente vai se comunicar? Tendo em vista que a gente teve há um tempo atrás, onde a gente ficou sem sinal de celular, ficamos sem sinal de internet, né? Deu aquele apagão por um tempo e todo mundo ficou no desespero sem saber o que fazer. Como se trabalhar isso? Como melhorar isso? Certo. É, o plano de contingência ele é o X, tá? Aí a gente volta sempre a fazer aqueles mesmos pontos de ligação. Quando a gente começa a se reunir antecipadamente, eu vou trazer o exemplo como Balneário Camboriú, tá? Eu já consigo mapear pelo menos 5 problemas que poderiam gerar, né, várias vítimas. E aí a gente começa a pensar primeiramente, o que eu tenho de recurso para atender? Se hoje eu coloco uma situação aí de 200 pessoas, tá? Horário de pico. Sempre eu gosto de dar exemplos assim do extremo, Certo. né? 6 horas da tarde, numa sexta-feira, em Balneário Camboriú, aconteceu um incêndio aí no shopping. Vai ter bastante gente? Muita gente. Muita gente. Perfeito. O que eu tenho hoje de recurso para poder atender dentro do município? Ah, eu tenho tantas ambulâncias, caminhão, isso, aquilo. Tá, fechou. A gente tem tempo-resposta das cidades vizinhas. Então eu vou jogar isso para um macro. Eu consigo atender? Consigo. Não, eu não consigo atender. Eu posso tirar daqui e jogar para um outro município agora que tem mais dificuldades. A partir do momento que você começa a mapear os problemas, os recursos, hospitais, aí a gente vai começar a pensar tudo o que pode atrapalhar o desenvolvimento dessa ocorrência. Ah, é falta de material. É tempo de resposta de ambulância. Tem aeronave? Não tem. Tem vaga no hospital? Não tem. Tem comunicação? Não tem. Pode ser à noite, a gente tem algo para poder iluminar. Quando você consegue antecipar previamente tudo isso, você já começa a pensar em possíveis soluções. Ah, é um lugar que tem sombra, né, diária, onde a gente sabe que a região tem alguns lugares. Interessante. Beleza, até onde que a gente tem área? Ah, até aqui, daqui para cá não. Então como é que a gente já pode antecipar isso aqui? Vamos ter uma comunicação interna, fica alguma equipe ali para poder repassar isso para alguma central? Isso são estratégias. Você falou ali da questão da central. Havia um. Havia não, há um comentário, né? Sobre unificar as centrais de emergência. Você acha que isso é algo que vai ser benéfico? Com certeza. Se você for procurar esses históricos, né, no restante do mundo, funciona. Porque daí você consegue exatamente saber o que está acontecendo e já direciona. Quando a gente fragmenta, você perde muito tempo com isso. Porque às vezes você, na hora do desespero, nós que Lembra até dos trabalhamos na números, área. né? Exato, nós que trabalhamos na área, a gente já sabe exatamente quais são os números. Agora, quem não tem, vai ligar para um 90, para um 91. A gente vê isso às vezes em curso, né? A gente faz algum cenáriozinho rapidão pro pessoal e fala assim: e aí, número do bombeiro? O pessoal fala 190, 191, 199, 156, fala todos, mas não fala 193 muitas vezes, não é generalizando, né? Mas o pessoal, é comum você esquecer. Então, você tendo um número que você consiga centralizar, dali o atendente ele recebeu, falou, emergência. Opa, qual tipo de emergência? Incêndio. Eu não vou mandar para a polícia, eu já sei que é Ele para o mesmo bombeiro. direciona. Já consegue direcionar e você agiliza tudo isso. Hoje, aqui, a gente teve, falando muito da questão ali do que aconteceu no Rio Grande do Sul, a gente viu que o Estado não estava preparado para o que aconteceu. Hoje, se a gente tivesse um desastre, como você comentou, em horário de pico, com 200 pessoas, talvez em Balneário Camboriú, você acha que a nossa região, não vou nem falar da cidade, a nossa região estaria preparada para atender um desastre desse? Com certeza estaria. Como comentado, né? Hoje a Defesa Civil, os serviços de emergência hoje em Santa Catarina estão em ponta. Muito workshop, muito seminário, webinários, webaulas. O SAMU ele tem investido assim, ó, muito. Pelo menos desde quando eu comecei a entrar dentro desse serviço, que eu começava a procurar os cursos online, inclusive, cara, não tinha tanto quanto tem hoje. A gente achava pouquíssimas pessoas que eram referências na época e principalmente vídeos internacionais, vídeos de fora, né? Ou muito antigo. Hoje em dia são aulas semanais que estão tendo. Do SAMU, dos bombeiros, né? Vários tipos de treinamento. Da Defesa Civil. O que falta agora? Integrar. É ter essa integração, né? De você saber, como você tinha perguntado anteriormente, sobre a questão da comunicação em si da equipe,
A Defesa Civil, ele tem esse papel, tá? De chegar e reunir e dizer, o que o SAMU vai fazer? Vamos botar um cenário aqui, pá, aleatório, beleza. SAMU, o que vocês vão fazer nessa situação? Ah, nós vamos fazer tal coisa. Bombeiro, Polícia Civil, Guarda Municipal, simuladinho de mesa. Tem várias ações ali que muitas vezes o SAMU realiza que o bombeiro não faz a menor ideia. E vice-versa. E a polícia científica. Quando é que a gente vai acionar a polícia científica? Ah, não é a polícia científica, não é por nós. Ela tem que ir primeiro para a polícia militar avisa a civil, e a civil que vai fazer esse acionamento. Então tem tanto tempo. E aí a comunicação ela começa a ter um alinhamento a partir do momento que a gente começa a trabalhar antes do cenário. E aí a gente sabe exatamente o que cada um vai fazer. Quando se reúne, não tem aquela briga principalmente de ego. Você já sabe o que tem que ser feito. Que dentro de um cenário de desastre, de múltiplas vítimas, enfim, o médico ele já sabe o que ele vai fazer, o enfermeiro já sabe o que vai fazer, o técnico, o socorrista, o bombeiro, a polícia, a defesa civil. Então você começa a ter uma integração de trabalho. E principalmente trabalhando a questão de setores. Então eu estou nas lonas fazendo meu atendimento, quem que vai ser o líder dessa equipe? Ah, vai ser o enfermeiro. Eu não vou sair dali, vou tentar me reportar com um cara que trabalha comigo. Não, eu vou trabalhar com a liderança, indiferente de onde ele trabalha, que seja da autopista, do bombeiro. Ah, tô na triagem. E assim por diante. Quando eu começar a integrar nesse formato, as coisas vão dar certo. Enquanto tiver somente, né, fora, mas a gente toma café junto. Não, isso não quer dizer nada. Quando tiver esse tipo de relacionamento, o cenário sempre vai ficar perdido. Vai atender? Vão atender, mas vai ter uma demora. Agora, quando você começar a trabalhar os cenários antes, integrando o que realmente vai estar sendo feito, tendo um plano de contingência, tendo sentido no simulado do que está sendo feito, aí sim, a comunicação e a ocorrência vai começar a ter um andamento diferente. Bacana. Eu não poderia deixar de, né, antes de dar continuidade, de agradecer o pessoal da Lamberts Personalizados, né, que é um dos nossos patrocinadores, e eles que fazem esse presentinho que eu costumo dar para os nossos convidados. Vou deixar esse presentinho para você, Filipão. Aí já vai pro notebook. Coração. Show, já vamos fazer uma troca. É igual time de futebol, já fazer uma troca de camisa que já vai, ó. Olha só. E falta o boné, né, que tô sendo cobrado. Pois é, o Felipe tá só me enrolando, me traz o meu boné, cara. Eu acabo passando, tem que trazer a próxima vez a gente traz. Pessoal da Lamberts, muito obrigado por acreditar no projeto do Papo de Emergência e tamo junto, César. Felipe, então, dando continuidade, eu queria entender, na verdade não entender, eu queria conhecer um pouquinho mais do Felipe. Agora a gente vai deixar um pouquinho de lado a Defesa Civil. Me fala um pouquinho de você, a tua formação, como é que começou, onde começou a tua trajetória e me conta um pouquinho daquela história só que mais mexeu com o Felipe, seja na autopista, seja no SAMU, qual foi a ocorrência, né, ou a situação que deixou o Felipe assim, pô, cara, agora essa me pegou. Cara, então, iniciei nessa área, né, em 2016, já gostava muito desse cenário de emergência. Isso tudo porque eu fiz um curso de brigadista na Embraco, lá em Joinville. Isso em 2014. Cara, gostei dos cenários, aquela loucuragem, né? Passa dentro de tubo e barro na cara. Falei, a gente que fala que a gente é um pouco C4, mas eu acho que é isso que movimenta o... É muito né? Isso que faz a gente gostar de ser do serviço. Não, o cara tem que ficar acordado, em chuva, o pessoal correndo e a gente indo de encontro pro caos, o negócio tem que ser C4. Então, em 2016 eu fiz o curso. Finalizei, já tinha pessoas com que a gente... Sempre quando a gente faz curso, a gente começa a ter referências, né? E o Lucena foi esse cara. Ele sempre me instigou muito a saber exatamente por que a gente faz isso, qual que é a diferença, qual que é o objetivo e tal. Então fiz esse curso, depois fui fazer um curso socorrista, fiz o bombeiro civil, e aí a gente vai indo. Tive a oportunidade, né, de trabalhar daí na Portonave. Quando eu entrei ali, daí eu falei, cara, vamos dar um salto a mais. Fui fazer o PHTLS, estudando, e na época eu iniciei fisioterapia. Eu achava muito legal essa parte, né, de anatômica, fisiológica, e eu achava que a fisioterapia tinha essa visão melhor, né, para se tratar do que enfermagem. E aí comecei a ver alguns vídeos do Vitor Nascimento. Grande Vitor. Grande Vitor, que é mais C4 que nós. Se juntar, todo mundo dá um. Abraço, Vitor. Tivemos uma conversa, ele sempre fala sobre essa conversa quando a gente tá junto, né? Eu falei pra ele, pô, cara,
vejo teus vídeos, pô, muito legal, tu é um cara assim também, comecei a tê-lo como referência também pela área, e aí eu falei, e aí ele falou, cara, tem que fazer enfermagem. Eu falei, não, tô fazendo fisioterapia. Tu vai fazer o que com fisioterapia? Vai trabalhar, cara, você não quer trabalhar no SAMU, não sei o quê, tem que ir pra enfermagem, tem que ir pra enfermagem. Pô, eu já no terceiro período, falei, cara, mas eu vou ter que voltar tudo de novo. Não sei o que esse cara tá falando, então, vamos lá, vamos fazer. Iniciei enfermagem, e foi indo, nesse meio tempo, finalizei, fiz o PHTLS, né, aí fui fazendo outros cursos, participei de um processo seletivo na autopista, e consegui entrar. Aí fiquei na Portonave, na autopista. Saí da Portonave, fiquei na autopista. Trabalhando um tempo e curso. Aí tava fazendo a faculdade e eu fiquei pensando, cara, eu não sei nada da parte intra-hospitalar. Falei, e eu vou acabar tendo que passar por isso. O que eu vou fazer? Um técnico. Fazer faculdade à noite, um técnico de dia. Meu Deus. Como não suficiente, né? Porque eu já queria ter essa experiência antecipada, né, para eu não ser pego de surpresa. Eu sempre tive muito o pé no chão com isso. Eu falei, eu não vou me meter em fazer algo que eu vou ficar com essa dificuldade. E a gente sabe como é que é a faculdade, né? Você tem uma entrega que você vai aprender mesmo só lá nos estágios. Verdade. E ou depois que se forma. Então eu comecei a fazer os dois. Fiz um processo seletivo, abriu aqui em Camboriú pro SAMU e aí eu passei. Aí eu fiquei na rodovia e no SAMU. E a gente foi dando sequência. Nessa época eu já dava aula, né? Já passava algumas instruções. E aí finalizei o técnico, né? Finalizou o contrato do SAMU. E aí agora a gente está finalizando a graduação. Fiz pós-técnico em urgência e emergência, mas sempre cursos, né, aleatórios ali, mas que tivessem um peso para também agregar isso no currículo. Então dentro da minha área, né, da urgência e emergência, eu sempre fui estudando bastante. A base para mim sempre foi a questão da fisiologia. Como existem diversas diretrizes que acabam, né, gerando muita discussão, faz, não faz, faz assim, muda não sei o que, coloca não sei como. Então eu sempre fui na fonte. Eu queria saber exatamente como que funcionava para poder fazer sentido para mim o que eu tava realizando. Quanto à questão de ocorrência, cara, a gente pega diversas, né? Eu acho que às vezes eu me comparo com aquele cara lá do The Good Doctor, que fica aparecendo as coisas na frente assim, ó. O cara fica... Quando eu pego a ocorrência, a gente se conecta de uma forma muito absurda. Eu costumo dizer que eu detesto ficar vendo vídeo de acidente. Eu não gosto, me dá uma coisa ruim. Mas eu já vi cenários de tudo que é tipo. Todos os tipos. Principalmente na rodovia, a gente tem muito disso, né? Mas a gente tá tão conectado com aquilo para poder fazer o negócio acontecer que a gente acaba passando batido. Mas teve duas, mas entre essas duas teve uma muito específico que me estourou da bolha. E o legal dessa história vai ficar no final. Então é o seguinte, eu tinha recém entrado no SAMU, tava trabalhando eu e o Hugo, naquele dia eu tava no Carvalho, e a gente foi acionado por um choque elétrico, bem ali no centro. Chegamos ali, o senhor no chão, já tava em PCR, até aí, tudo bem, Mal. né? Não nesse sentido, tá, pessoal? Uma PCR, tá tudo bem. Tudo não, certo. assim, eu não sou nenhum psicopata, tá? Mas já tava em óbito, não tem que ser feito. A gente cobriu, logo no início do plantão, cara, era 8h30 da manhã, a gente cobriu a pessoa, tudo mais e tal. Ah, não tem que fazer, não tem que fazer, e o pessoal já começa a aglomerar. Sinaliza, daqui a pouco um carro, puxa o freio de mão, e vem um gurizão, gigante. Eu tô acostumado na rodovia, né? Senhor, não pode entrar, e não sei o que, o cara é meu pai. Cara, ele era grande, ele Meu só Deus. fez assim comigo, agora ele fez com um copo, fez assim, ó. Sai. Está aí. E aí eu peguei, olhei pro Hugo, era grandão, ele falou assim, não, deixa. Ele, é meu pai, e foi pra cima. Cara, a partir do momento que aquele rapaz chegou, pra mim estourou a bolha. Ele chegou, não deu 2 minutos, chegou outro carro, aí chegou a esposa, a filha não, a família, tá? A família chegou. E todo mundo ali em cima, e aquela coisa, e daqui a pouco a esposa falou assim, há 30 minutos atrás você tava tomando café com a gente, e agora você tá aqui. Cara, me arrepia. Aquilo ali, eu olhei e falei, eu não tenho o que fazer. Eu não tinha o que fazer. Entende? E é isso que eu acho que deixa, muitas vezes, traz uma... Porque as pessoas pensam assim, eles estão acostumados, né? E, querendo ou não, tem uma certa verdade nisso. A gente tá acostumado a pegar vários tipos de ocorrência, vários tipos de situações. Porém, tem vezes que a gente para e a gente fica naquela frustração de não conseguir fazer mais, né? De não conseguir ir além, de não conseguir resolver, Eu acho que isso gera um pouco de frustração na gente também, mesmo estando acostumado com essas situações, né? Exato, porque assim, ó,
pegar um óbito na rodovia, em um outro local, você olha, você sente aquilo, mas é algo que nós estamos condicionados Sim. preparados, né, para A gente poder sabe, ver. né? Que vai. Exato. Quando você tem o familiar ali, cara, ela te desestabiliza porque você sai daquele Aquela teu bolha. olhar, tipo, técnico de ficar às vezes ali e a fala com que ela teve assim, eu fiquei em choque, cara. Até hoje, assim, quando eu paro, eu lembro daquele cenário, eu fico tipo assim, o quão vulnerável nós somos. A gente já sabe disso. Só que quando a gente entra pra um cenário de emergência, parece que a gente, com um macacão, com um colete, parece que a gente fica com um superpoder. Parece que a gente se torna imbatível, né? Não, é um negócio muito louco, assim. Só quem coloca sabe. E aí, de repente, você olha aquilo ali e você fala: esse cara tava tomando café com a família dele há 30 minutos atrás. Ele não sabia de nada disso. Ele simplesmente saiu e veio trabalhar. E aí aconteceu essa fatalidade. Foi só uma carga de choque, que foi o suficiente. E aí você vê toda a família ali, aquele desespero, você olha e fala: cara, eu não tenho o que fazer. Sim, você fica Aí a em gente vê como a choque. vida a vida é algo frágil, né? Porque Exato. no momento você tá conversando, você tá muitas vezes interagindo com alguém, tomando um café e, né? E a gente entra tão no automático do dia a dia, né? Só faz acontecer que a gente esquece que é um minuto. É um minuto É um que minuto. diferencia. E aí, por que que eu falei sobre a questão do final? Passou-se o tempo e tudo mais e tal. Vi que ele é um pessoal de família evangélica, a gente querendo ou não acaba querendo saber, Sim. né? É, E aí, depois de um tempo, né, um casamento, tem os amigos, né, da minha esposa e soube que é o pai dela, desses amigos. A gente jogando Uno e tal, Ah, não sei o que, e aí comentando sobre. E a Fábio falou assim: não, é o pai da Clara. E ela não fala, né? E aí o esposo dela chegou e falou, comentou com ela, olhou, ficou surpresa. Eu fiquei tipo, caraca, era assim, alguém próximo de certa que forma. estava. Fui eu que atendi o seu pai. Olha Entendi não, né? só. Estava lá, cobri, né? Estava, mas pra ver como que a gente movimenta, Você né? comentou sobre ocorrência assim de familiar. Eu teve uma em Itapema. Eu trabalhei já no SAMU de Itapema, né? Hoje atuo no de Camboriú, mas quando eu trabalhei no SAMU de Itapema teve uma ocorrência que até hoje eu conto pra todo mundo assim que é uma ocorrência que mexe comigo também no mesmo sentido. Quando você falou do café da manhã, eu acabei lembrando. Fomos acionados também 7h30 da manhã, primeira ocorrência do dia, pra um suicídio. Já é uma ocorrência que mexe com o teu, né, com o teu emocional, com o teu psicológico, por ser uma situação, pô, às 7h30 da manhã, né, logo cedo. Era um dia chuvoso, lembro até hoje, era um dia chuvoso, um dia bem nublado, frio. E a gente chegou na casa, a polícia já estava no local, né, e quando eu cheguei, eu já me deparei com a esposa sentada na lavanderia, chorando muito. Ela estava sentada e chorando muito. E eu tava com alguns colegas, né, a gente tava em 3 nesse dia. E eu lembro que os meus colegas foram até o moço estava pendurado, né, com uma corda no pescoço na varanda de casa. E eu fui na moça, e eu fui tentar conversar com ela, entender e acalmar ela. E quando eu tava conversando com ela, ela falou a mesma coisa. Há 30 minutos atrás a gente tava tomando café. A gente sentou, tomou café, ele falava que me amou, ele, né, falou que me ama, e eu subi pra estender as roupas. Quando eu desci, ele estava pendurado. Pá, E aquilo ali mexeu comigo, assim, ó, de uma forma, porque eu vi o desespero dela no sentido de, meu Deus, mas tava tudo bem. Tava tudo, né? Tomou um café comigo, deu risada, disse que me ama e tudo. E de repente, do nada, acabou. Tudo acabou num segundo. E aquilo lá mexeu muito comigo naquela ocorrência, tanto que aquela ocorrência foi uma das que eu mais demorei pra conseguir encerrar a ocorrência, porque era 9 horas da manhã, a gente ainda estava na ocorrência. E a central perguntando, e eu, central, aguarda mais um pouquinho, a gente vai aguardar mais um pouquinho, chegar um familiar aqui pra ficar né, com a moça, pra ela não ficar sozinha. E eu fiquei ali até que chegasse um familiar pra ficar com ela. E beleza, encerramos a ocorrência, voltamos pra base. Naquele dia eu já fiquei, o dia já se estragou, porque já começou cedo. Mas passou, foi passando o tempo, isso foi início de ano, foi passando o tempo. E eu lembro até hoje, no dia 7 de setembro, eu me preparando pra entrar em avenida com o pessoal do SAMU. Me veio uma moça correndo e ela me abraçou. Eu tava posicionado na frente da ambulância com meu filho próximo a mim. A gente ia bater uma foto antes de entrar na avenida. E veio uma moça e me abraçou. E chorando.
me abraçou chorando e muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E eu sem entender, porque é muita ocorrência, a gente atende muitas pessoas, então muitas vezes a gente acaba não lembrando de fisionomia. E ela me abraçou e tal, e muito obrigado. E quando ela se afastou, ela, tu não lembra de mim, né? Eu, moça, me desculpe, eu atendo muita gente, eu não tô conseguindo lembrar. E ela, você atendeu uma ocorrência com o meu marido. E eu tentando lembrar, ela, foi um suicídio. E mesmo assim ainda não conseguia lembrar, né? Tava tentando puxar na memória, mas memória fraca. E foi um suicídio. E naquele dia você ficou lá comigo, você conversou, você me abraçou, você me acalmou. E com certeza algumas palavras que você teve fez com que eu continuasse, porque eu ia tentar a mesma coisa. Eu ia fazer a mesma coisa. Eu não ia querer viver, era só eu e ele, não ia querer continuar, né? Só eu. E você ficou lá, e você acalmou, você conversou, você esperou chegar alguém, você não abandonou. E ela saiu e tal, e daí eu lembrei da ocorrência e me caiu uma lágrima. Aí foi onde eu lembrei, porque tu vê como muitas das vezes a gente entra tão no automático, foi aquilo que eu falei no começo, a gente entra tão no automático do dia a dia, que a gente esquece que muitas vezes a gente é uma ajuda de uma palavra. A gente acha que é só o operacional, que é chegar e iniciar as compressões numa PCR, é fazer um acesso e medicar numa questão de dor, mas a gente às vezes esquece que é uma palavra. Não é nem a atuação em si, é a palavra que vai ajudar, é um familiar, um parente, né? Uma situação que muitas vezes a pessoa tá no limite dela. Esses dias eu tava conversando com uma pessoa e ainda comentei sobre isso. A gente foca tanto, na verdade eu tava em aula, eu comentei isso em aula com os meus alunos. A gente foca tanto no nosso problema que a gente esquece que muitas vezes o colega do lado tá com um problema maior e a gente nem tá notando, a gente nem tá vendo. Então, isso é uma coisa que tem me pego muito essa semana. É a gente parar um pouquinho do automático e ver ao redor. Porque a gente acha que, às vezes, o nosso problema é o fim do mundo, Sim. né? Para quem acompanha sabe, o meu filho teve que passar por uma cirurgia, né? Tava perdendo a audição, teve que passar por uma cirurgia de emergência e para mim foi o fim do mundo quando eu descobri. A gente que é pai, a gente fica perdido, a gente fica sem chão, né? Quando envolve os filhos. E para mim foi o fim do mundo. Só que as coisas foram acontecendo tão naturalmente, foram acontecendo tão, eu costumo dizer, milagrosamente, que a gente acaba se surpreendendo e a gente para e pensa, poxa, muitas vezes a gente se desespera e, né, fica perdido sem entender, mas existe um motivo para tudo. Exato. E como você falou ali da ocorrência, quando envolve parente, principalmente quando envolve criança. Que eu achei muito bacana que você disse, pô, vou piorar a situação, né, lá no desastre, vou colocar criança que é para envolver o emocional. E pra gente que trabalha nisso, né, no operacional, a gente sabe que quando envolve criança, muitas vezes a gente cola as placas. A gente trava, né, dá aquela travada. E agora? O que eu faço? Tudo aquilo que a gente aprendeu durante anos, que a gente estudou, que a gente, né, a gente acha que, pô, não, eu tô preparado, tô pronto pra tudo. Quando chega uma ocorrência que envolve criança, Vou quebrar o clima então aqui, vou trazer uma ocorrência. Esse pessoal vai, quando se ver esse corte, eles vão dar risada. O pessoal já sabe. Tava trabalhando no SAMU e a gente tava jantando. E aí a gente recebeu o chamado. Olha, foi. Não sei se foi os macacos, cara, era lá pra dentro. Longe. Dava a dizer. A gente tava jantando, era ali no. Meu Deus, Buffalo Bill. E dava 17 quilômetros. Ferimento por arma branca. Uma criança de 13 anos parece que estava brincando e caiu em cima da faca. a gente já sai no... Falei, bora. Largamos ali aqui, ó. Chegamos, o cara, lá na final. Andamos. Chegamos num ponto que não dava mais. Aí tinha um pessoal com uma caminhonete, em seguranças. E ele falou, cara, não dá pra subir, porque tinha chovido uns dias antes. E aí a gente pegou, entrou naquela caminhonete com a bolsa de APH e subimos. Até um ponto que não deu mais. Já tinha a viatura da polícia e não sei o que e tal, descemos aquilo ali. Ele falou, tá lá pra baixo. Meu Deus. Pegamos aquele montaréu de bolsa e saímos. Descemos e ali já tudo escuro, cara. Descemos um barranco e tal, chegamos num ponto lá que tinha um pedaço de madeira que era menor do que esse pedaço aqui da mesa, pra gente poder atravessar. Atravessamos e o pessoal falou assim, tá lá dentro. Cara, negócio assim, filme, tá? Filme. O famoso APH rural. Meu Deus, não, aquele foi bem pior. Entramos, andamos, chegamos lá no ponto, tava o pessoal da polícia com uma lanterninha em cima, uma menina deitada em cima da pedra, o pai fazendo a cervical dela, ela segurando aqui assim a faca próximo do abdômen, criançada em volta, o pessoal em volta.
Olhei aquilo ali, já foi direto lá para poder fazer a primeira abordagem. Olhei a faca, olhei a criança magrinha. Falei, cara, vamos estancar isso aqui, né? Peguei as ataduras e tal, comecei a arrumar, mais ou menos me esfreguei por cima, deixei tudo pronto. O Hugo foi lá, pegou acesso, tudo prontinho, falou, Felipe, pode dar sequência. Fechou. Cheguei, abri a camiseta, olhei por cima, vi que tinha a pontinha da faca, olhei pro Hugo e falei assim, Hugo, a faca tá bem na ponta, cara. A faca tá bem na ponta. A minha vontade foi, né? Eu falei, não, isso aqui tem... não, vai ficar aqui. Peguei o negócio, passei a atadura, prendi, né? E aí, peguei a outra e comecei a passar em volta. Ai, cara, toda vez que encostava um pouquinho, a menina ainda dava aquela... Isso, aquela apertada e a mão ali, cara, em cima e... Era o que eu tinha de visão. A lanterninha e fui fazendo. Pá. Tirou a mão, firme, tá tudo certo. Olhei e falei, sucesso. Cobrimos ela. Ah, vamos tirar ela daqui. O pessoal da avançada tinha chego. Não, o rapaz ainda não chegou com a maca. Aí tinha um pedaço de tábua num lado. Falei, vamos colocar a menina ali e vamos levar até um ponto onde tem, não vou ficar perdendo tempo. Peguei a atadura, passei na tábua toda, colocamos em cima. Como começamos a sair, chegou o socorrista da USA. Vamos mudar. Fechou, mudamos ali, o médico avaliou, o enfermeiro e tudo mais. O médico que estava naquele dia, inclusive, era cirurgião pediatra. Aí, enfermeiro Schlemper, esqueci o nome do condutor, que é coordenador lá na Unimed. Cara, colocamos ali e tudo mais e tal, vamos levar lá no outro ponto pra gente poder sair. 1, 2, 3, um em cada ponta, passando e levando. Padrão. Cenário assim, simulado. Eu olhei pra ele, eu esqueci o nome dele, cara. Olhei pra ele e falei assim, irmão, isso aqui tem cara de simulado, mano. Parece um simulado. Um cenário assim, é muito diverso, cara. Quando que a gente vai pegar um cenário assim? Verdade. Ele deu risada e tudo mais. Passamos por dentro de uma casinha pequena, quase caiu e tal. Botamos na caçamba da caminhonete. Demos a volta. O Schlemper falou assim, cara, se isso aqui fosse de dia, é só aeronave? É só aeronave e tal. Pô, todo mundo faceiro e tal. E ali a menina quieta. Chegamos na USA, deram sequência, tudo mais e tal. Aquela fotinho básica, né? Mostrando a bota, o turno todo cheio de barro e coisa arada. Voltando faceiro, assim, pra... Pô, missão cumprida, tudo certo. E aí depois eu falei assim, pô, Hugo, dificilmente o cara pega a ocorrência pediátrica, assim, a gente sempre, né, tá ali estudando e, pô, aconteceu tudo no automático e, pô, legal, pô, faceiraço. Chegar, tá, beleza, base, limpa as coisas, repõe, parará, tomando banho, daqui a pouco o celular começou. Brum, 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 brum. Terminei, fui olhar e ele falou, ô peixe, a menina a gente deixou no Pequeno Anjo e tal, o médico aqui botou uma pilha e não sei o quê, mas tu não sabe da pior. O cara tirou a imobilização toda, a faca caiu, não tinha nada. A menina trollou todo mundo. Tá brincando? Cara, isso virou um caos. Meu Deus. Caos. E aí, cara, começaram. Meu Deus do céu. Da onde que já se viu? E não sei o quê. Como é que não viu que a faca era de mentira? Eu falei, cara, não tinha como ver. Não tinha. Eu olhei aquela bendita, olhei a pontinha, eu falei, se porventura eu puxasse aquele negócio e realmente... Eu falei, cara, não tinha. Naquele momento, não tinha como ver. Era absurdo. Explicar hoje, assim, o pessoal olha por cima. Naquela época começaram. Por que você não jogou água oxigenada? Por que você não olhou a saturação? Por que você não fez não sei o quê? Por que eu falei, cara, eu não tava atendendo sozinho. Estávamos em 6, eu era o mais novo. Socorrista de 10 anos. Ninguém viu. Um enfermeiro que dá aula do PHTLS e MLS. Médico. O Hugo, 16 anos do SAMU. Era o mais novo. Eu falei, eu só imobilizei. Eu vi, imobilizei. A faca não caiu. A minha parte eu fiz. Cara, e ficou. Meu Deus, até hoje, fez cara. a trollagem do ano. Até hoje, esse tempo atrás, o Bita ligou pra mim, uma coisa, e falou assim, uma ocorrência que tu gosta. Eu falei, o que, cara? Um esfaqueamento. Eu falei, cara, tu não tem mais o que fazer, só pode, né? Cara, absurdo. A partir desse dia, eu parei total de querer dar pitaco em atendimento de outras pessoas se eu não entendo como é que tá toda a cinemática. Porque falando hoje, ou pelo que a gente, né, coloca,
É muito simples colocar todas as condições que precisam ser feitas e às vezes a mais. Ah, o que que eu faria? Mas você não tá lá, você não sabe a situação, não, Até a né? questão do jogar água. Quantas ocorrências você pegou com uma vítima que estava sangrando, você jogou água oxigenada em cima dela? Você nunca vai fazer isso. Você só vê, você vai limpar. A condição ali era isso. Eu tava com polícia, eu tava com o pai, a menina deitada em cima de uma pedra. Eu só vi uma faca que tava ali no abdômen dela. Falei, eu vou controlar isso aqui. Sinais vitais, o que eles vão fazer depois é tudo lá dentro da ambulância. É isso, é a avaliação secundária. E aí, cara, ficou nisso. Tá? Ficou nessa situação. Não, cara, a menina trollou todo mundo. Passou não sei o que, botou as massinhas, jogou ali um negócio em cima. Gente. E aí começa a colar, mas você não viu que não tinha muito. Eu falei, cara, tinha sangue na ponta. Se você leva uma facada, o sangue nem sempre vai vir pra fora. Isso foi uma hemorragia interna. Não tinha como ter esse parâmetro. E era tudo escuro. Na hora a gente quer resolver, né? Só tirar ela dali. Entende? Mas foi algo bem engraçado que você viu muito, né? De aprendizado, principalmente pra mim. A gente tem muito esse costume, né, de apontar. Vou colocar o serviço de emergência hoje é muito daquele assim, porque fulano fez isso errado, fulano fez aquilo errado, né? Além da fofoca, que é o serviço de emergência, se não tiver fofoca, você tá no lugar errado, né? Tem essa questão também do julgamento. E essa serviu como uma lição pra mim, principalmente e nesse cenário, o que você faria? Eu falei, não, cara, não sei. Né? Para outros, né? Não sei. Por quê? Porque tudo pode ser levado em consideração. Se estava chovendo, se não estava, se está escuro, se não está, como é que tá a família, como é que tá ali. Você profissional tem que saber. Sim, mas a gente se envolve na cinemática junto, para poder dar um direcionamento. E naquela, cara, a gente foi pego assim, ó. Só faltou aparecer o João Carlos e falou assim, pegadinha o Sérgio Malandro, né? Pegadinha do malandro. Caímos. Essa vai entrar pra história. Meu Deus do céu. Essa eu não sabia, hein? Fiquei sabendo agora. Tá sabendo? Se colocar aí, o pessoal já vai comentar, certeza que eles vão falar dessa ocorrência da menina. Filipão, vamos chegando no final então de mais um episódio. Gostaria que você deixasse um aviso, deixasse uma mensagem pro público que tá assistindo, né? Pra gente poder encerrar aí em grande estilo. Nossa, que coisa difícil, né? Primeiramente, para nós que trabalhamos, né, no cenário da emergência, sempre coloquem um porquê. O porquê, ele vai te levar muito além daquilo que você está condicionado a fazer. A gente, dentro do serviço de emergência, muitas vezes a gente faz sem saber o porquê que a gente está fazendo. A gente só faz porque alguém falou, porque a gente leu em algum lugar. O porquê, ele vai quebrar essa barreira e ele vai te dar essa segurança. A segurança que muitas vezes a gente vê nas pessoas é exatamente o motivo deles terem essa base. Né? Então não se condicionem apenas aquilo que vocês veem em vídeo, no que o instrutor fala para vocês. Procurem ter base do que vocês têm. Vocês têm que levar essa segurança. E essa segurança, ela é transmitida para a vítima, essa segurança, ela é transmitida para os teus colegas, não para você ser o sabichão, mas é para você exatamente saber. Nós da área da emergência, nós estamos condicionados a trabalhar em situações críticas e delicadas. Se você não tem esse perfil, tem que fazer educação física, parte da recreação. E essa base, essa segurança, ela tem que ser transmitida, assim como você, Jorge, comentou, de uma palavra que provavelmente você salvou a vida daquela mulher. É isso, é a paciência. Nós não estamos tendo paciência para poder atender qualquer situação. Muitas vezes a gente estoura, a gente se sobrecarrega. O nosso estado mental, ele tem que estar muito de acordo para a gente saber exatamente aonde nós estamos, o que nós estamos fazendo e saber, eu sou a solução para isso. Nós somos a solução para isso. Só que para ter essa segurança, você tem que romper essa barreira. Esse porquê você só vai conseguir a partir do momento que você estudar. Senão você entra numa zona de conforto e você vira mais uma pessoa, como outras. Eu tenho falado muito, né, Felipe? A gente cuida das pessoas. E quem cuida da gente? Né? Isso eu tenho falado muito isso com colegas de trabalho, né? A gente entra tão, como eu falei antes, a gente entra tão no automático, a gente tá com a mania de cuidar do próximo, de ajudar o próximo, de fazer pelo próximo. Porém, muitas vezes a gente deixa a gente de lado. Esquece. Né? A gente esquece que a gente também é humano. Como você falou, a gente coloca a farda ali, parece que a gente vira super-herói. Assim, né? Também do macacão, do colete, né? É isso mesmo. E é isso aí, pessoal. A mensagem é: não caiam na zona de conforto. Não se coloquem numa posição assim do eu já aprendi, já tá tudo certo. Isso tudo muda durante todo o tempo. Nós trabalhamos para poder salvar pessoas, para ajudar alguém que a gente não conhece, para, como diz o Rampelotti, a gente vai fazer o amor da vida de alguém retornar para casa. E para que a gente consiga realizar, nós precisamos nos doar.
né, estudando. Hoje em dia não tem mais desculpa. Hoje em dia tem várias instituições de ensino, internet, até chat GPT, né? Então não se coloque nessa zona de conforto. Nós estamos aqui realmente para poder fazer a diferença. E a diferença é feita com estudo, né, e com conhecimento. Bacana. Felipe, muito obrigado por ter aceito o convite, né? Foi uma honra te entrevistar e entender um pouquinho mais sobre a Defesa Civil, né? Conhecer um pouco mais da tua história. A gente se conhecia meio por cima, dali, daqui, né? Aquilo que houve, né? Do que houve, mas é muito bacana conhecer o Felipe em si, né? Entender um pouquinho da tua história, entender um pouquinho do teu trabalho. E pode contar sempre com a gente do Papo de Emergência. E daí? Vai ser sempre bem-vindo. E muito obrigado a você que nos acompanha sempre. Não se esquece de seguir no Instagram, um Papo de Emergência. Segue lá, acompanha. E no YouTube, curte, compartilha e vem com a gente. Muito obrigado.